O que é St. Patrick's Day? O St. Patrick's Day é uma festa da cultura da Irlanda que se expandiu para vários países do mundo a partir da imigração irlandesa. O St. Patrick's Day acontece no dia 17 de março, data em que se lembra o aniversário de morte de São Patrício, o padroeiro do país europeu. Atualmente, esse é o maior e mais festejado feriado da Irlanda. Conheça a história do St. Patrick's Day. Por incrível que pareça, a história do feriado mais famoso da Irlanda começa na Grã-Bretanha. Quer saber como? Vamos à história do St. Patrick's Day. A vida de São Patrício. São Patrício, o símbolo irlandês, nasceu no século IV, na Inglaterra. A história conta que ele viveu até os 16 anos no país, com crenças e costumes pagãos. Inclusive, seu nome sequer era Patrício originalmente. O que mudou o destino de São Patrício foi o fato de que foi raptado por piratas e vendido como escravo à Irlanda. Lá, ele viveu em cativeiro por 6 anos, quando começou a se aproximar da religião católica. Porém, Patrício conseguiu fugir da prisão e voltar à Inglaterra, onde estudou por 12 anos em um mosteiro e acabou se tornando um bispo católico em 432. Foi quando ganhou o nome de Patrício. Sentindo um chamado divino para retornar à Irlanda e livrar o país do paganismo celta, Patrício voltou ao país que o prendeu para evangelizar os povos na doutrina católica. Lá, ele foi missionário durante 30 anos e se mudou para County Down, condado onde faleceu em 17 de março de 461. A criação do feriado de St. Patrick's Day. O Dia de São Patrício surgiu em 1903 como uma comemoração religiosa da vida desse homem santo. Ela acontecia sempre no dia 17 de março, aniversário da sua morte. Porém, a data caía sempre em meio à Quaresma, que já é um período de restrições comportamentais aos fiéis católicos. Para que a celebração não fosse ofuscada pelos sacrifícios da Quaresma, a Igreja Católica suspendeu essas restrições na data, fazendo com que ela se tornasse um momento do povo irlandês comemorar com comida farta, músicas, festas e bebidas. Mas, a celebração como se conhece hoje ainda demoraria a acontecer. Os tradicionais pubs não abriam nesse feriado e só foram participar ativamente da festa de São Patrício em 1970, muito estimulados pelas cervejarias locais. Como o Dia de São Patrício é comemorado? Quando o assunto é comemorar o St. Patrick's Day, a festa varia conforme o país que a cedia. Na Irlanda, berço da comemoração, são realizadas paradas de bandas e apresentações de artistas variados. Comidas e bebidas verdes também são vendidas e a população sai em peso para as ruas e pubs do país. Símbolos da comemoração de St. Patrick's Day. Além da cor verde, existem alguns símbolos que se repetem ao longo da festa de St. Patrick's Day. Veja quais são os principais. Trevo de 3 folhas. A planta já era considerada pelos povos nativos irlandeses, celtas, como um símbolo de boa sorte. Por isso, conta a lenda que, para conseguir explicar a Santíssima Trindade aos pagãos, São Patrício usou o trevo como uma metáfora. Deus seria como o trevo de 3 folhas, uma unidade que se divide em Pai, Filho e Espírito Santo. Cruz celta. Para conseguir converter os povos celtas em católicos, Patrício precisou adotar a estratégia de adaptar alguns símbolos. Foi assim que a transição da religião aconteceu de maneira amistosa. Com esse objetivo, ele teria unido a cruz católica à cruz solar, de origem irlandesa, para criar a cruz celta, usada até hoje na festa de St. Patrick's Day. Leprechauns. Na cultura celta, de onde surgiu o povo irlandês, os leprechauns são uma espécie de duendes bem-humorados que consertavam os sapatos das fadas. A festa de St. Patrick's Day resgata essa figura do folclore irlandês como forma de relembrar a origem do povo. Corned Beef Boiled. Esse prato de carne com repolho é considerado o prato oficial de St. Patrick's Day, preparado para combinar com os litros de cerveja que são consumidos. Como o St. Patrick's Day é comemorado pelo mundo? Como já destacamos antes, o St. Patrick's Day é comemorado pela comunidade irlandesa e seus simpatizantes em Dublin e por todo o mundo. Isso acontece principalmente em países de língua inglesa, como o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Austrália.
Veja como funciona a celebração de St. Patrick's Day ao redor do planeta. St. Patrick's Day nos Estados Unidos. Você sabia que o maior desfile de St. Patrick's Day do mundo é em Nova York? E essa festa tão grande tem um motivo histórico. De 1845 a 1849, a Irlanda passou por um período muito sério de fome. Era uma época pré-globalização, onde a circulação de mercadorias e alimentos entre os países não era algo comum. Por isso, a população do país dependia muito dos nutrientes retirados do cultivo das batatas. Porém, em 1845, uma doença se espalhou pelas plantações de batata, contaminando os alimentos. Isso teve consequências desastrosas para o país, causando mais de 1 milhão de mortes e levando mais 1 milhão de irlandeses a emigrarem. Boa parte dessas pessoas foi para o nordeste dos Estados Unidos, para cidades como Nova York e Boston. Assim, por conta da enorme comunidade irlandesa que existe por lá, a Big Apple passou a comemorar o St. Patrick's Day em grande estilo, com cervejas verdes nos bares e desfiles. A data não é um feriado nacional, mas é possível curtir e muito no dia de São Patrício por lá. St. Patrick's Day na Inglaterra. A Inglaterra é outro país onde a presença de irlandeses é muito forte. Por lá, o St. Patrick's Day é comemorado com festa no fim de semana próximo à data original. Na verdade, os imigrantes irlandeses comemoram o dia desde o século XIX e o fazem com desfiles e festas em diversas cidades desde a Segunda Guerra Mundial. Durante as décadas de 70 a 90, conflitos militares entre a Irlanda e a Inglaterra fizeram com que a celebração fosse feita apenas no âmbito familiar. Porém, ao final dos anos 90, terminado o conflito, o público voltou a festejar o St. Patrick's Day nas ruas. Em Londres, capital da Inglaterra, há 18 anos acontece a tradicional St. Patrick's Day Parade em março, saindo de Green Park, na Piccadilly, e caminhando até a Trafalgar Square. A parada conta com bandas, grupos de dança e apresentações variadas celebrando o melhor da cultura irlandesa. Chegando na Trafalgar Square, o desfile se junta ao festival de St. Patrick's realizado na praça, com brincadeiras, comidas típicas, cerveja verde e atrações para entreter toda a família. Outras paradas menores e temáticas também acontecem em várias cidades do país, espalhando a tradição do St. Patrick's Day. Apesar da adesão à comemoração, esse evento não é um feriado nacional na Inglaterra, nem na Escócia e no país de Gales, que também fazem parte do Reino Unido. St. Patrick's Day na Austrália. O St. Patrick's Day australiano é celebrado em todo lugar e nas ruas, nos estabelecimentos e até nas empresas. Algumas companhias organizam cafés da manhã ou almoços com culinária típica nesta data. Já os pubs, que não podiam faltar, chamam bandas irlandesas para tocar músicas típicas em festas temáticas regadas a cerveja verde e, claro, muita alegria. Além disso, em grandes cidades do país, como Sydney e Brisbane, desfiles comemorativos são realizados, muito parecidos com os da Inglaterra. Esses desfiles contam com pessoas em trajes típicos irlandeses, muito verde, nas roupas, nos adereços, nas bebidas, e bandeiras da Irlanda. Figuras folclóricas como leprechauns também são representados nas fantasias dos participantes. St. Patrick's Day em Dublin, Irlanda. Achou que tínhamos esquecido de falar como o St. Patrick's Day é comemorado na Irlanda? O Dia de São Patrício é o feriado mais importante do país e é celebrado por praticamente todos os irlandeses. Na capital Dublin, as ruas ficam lotadas e há quem diga que até o céu fica verde nesse dia. No dia 17 de março, as ruas e avenidas de Dublin são tomadas por desfiles, músicas, fantasias e chapéus verdes e dourados. Os bares da cidade também ficam lotados e a cerveja verde acaba em poucos minutos. Por lá, até as casas são decoradas para o dia de São Patrício e a carne com repolho não pode faltar na hora do jantar. A pergunta que não quer calar é afinal, o dia de São Patrício é comemorado no Brasil? Apesar de não ser feriado por aqui, algumas cidades promovem diversos eventos de St. Patrick's Day na semana do dia 17 de março. Essa é uma ótima maneira de fugir do tradicional e participar de eventos que promovem outras culturas pelo nosso país. Descubra onde comemorar o St. Patrick's Day no Brasil.
St. Patrick's Day em São Paulo. A capital paulista não fica de fora no dia de São Patrício. Por ser repleta de bares, pubs e cervejarias, São Paulo embarca no mundo irlandês no St. Patrick's Day e oferece várias opções divertidas para quem quiser celebrar o dia, como músicas típicas, decoração exclusiva e, claro, drinks verdes. St. Patrick's Day no Rio de Janeiro. A tradição gringa chegou para ficar no Brasil e a cidade maravilhosa já promove diversos eventos privados no St. Patrick's Day. No Rio de Janeiro, as comemorações ficam restritas aos bares mais badalados da cidade. Mas, você sabia que alguns monumentos da capital carioca já foram iluminados em homenagem ao dia de São Patrício? O Cristo Redentor e até o Maracanã já receberam iluminação verde especial para este dia. St. Patrick's Day em Belo Horizonte. BH promove uma das maiores festas de St. Patrick's Day aqui no Brasil. A cidade conta com uma programação completa para o dia 17 de março que envolve desde pratos típicos nos bares da cidade até pequenos desfiles pelas principais avenidas. Os mineiros também têm o costume de usar trajes típicos na data como forma de descontração, entre eles o famoso chapéu verde e uma barba falsa. Curiosidades sobre o St. Patrick's Day. A comemoração do St. Patrick's Day mistura lendas, folclore, história e crenças. Mas, você conhece bem essa tradição? Veja algumas curiosidades marcantes da celebração do St. Patrick's Day. Por que usar verde no St. Patrick's Day? Existem diversos motivos para que o verde seja a cor dominante do St. Patrick's Day. O primeiro deles é que a Irlanda tem o apelido de Ilha Esmeralda. Ela é conhecida assim porque as condições climáticas do local fazem com que o país tenha uma mata verde constante ao longo de todo o ano. O segundo motivo é o uso da cor verde em um momento emblemático da história do país. Estamos falando da Rebelião Irlandesa de 1798, quando os católicos e protestantes no país resolveram se revoltar contra o controle da Inglaterra, que era anglicana. Para chamar a atenção para esse conflito, o exército rebelde vestiu o verde em 17 de março, o que ajudou a reforçar essa imagem como a cor símbolo do país. Como a festa de St. Patrick's Day é uma celebração de um santo padroeiro do país e de vários aspectos da cultura irlandesa, o verde é usado nessa festa em roupas, comidas, bebidas, decoração e tudo mais. O que é o chopp verde? No St. Patrick's Day, até a cerveja bebida é da cor verde. Hoje, o chopp é feito com corante alimentício dessa cor, misturado à cerveja normal de todos os dias. Porém, conta a lenda que isso nem sempre foi assim. Acredita-se que, em 1910, a cerveja verde tenha sido criada em Nova York como homenagem ao St. Patrick's Day. Seu autor seria um médico que teria colocado acetaldeído para dar o tom à bebida. Com essa química presente, o sabor teria sido alterado e a bebida faria mal ao estômago, porque o acetaldeído interferiria no processo de fermentação. Sorte que hoje em dia é possível desfrutar dessa iguaria com o sabor original. É possível beber na rua no St. Patrick's Day? Por falar em bebida, o que vem à sua cabeça quando pensa na Irlanda? Muito chopp e pubs, é claro. Você sabia que não é permitido beber nas ruas nesse país? Pois é, mas essa regra muda durante a festa de St. Patrick's Day. Nesse feriado, celebrar com muita cerveja pelas ruas é uma atitude comum e liberada, sem pagamento de multa. O gigante lucro da Guinness. Ainda falando em bebida, a cervejaria irlandesa Guinness, principal do país, vende cerca de 7,5 milhões de canecas apenas no St. Patrick's Day. Isso significa que cerca de 13 milhões de litros da bebida é tingida de verde para o feriado. Com números como esses, não é à toa que a marca apoia e estimula a celebração do St. Patrick's Day há anos, ajudando a criar a tradição que conhecemos hoje em diversos países do mundo. Cobras na Irlanda são fake news. Apesar de se dizer que São Patrício teria eliminado as cobras da Irlanda, a verdade é que esse país não tem nenhuma espécie de serpente nem nunca teve. Cientificamente, é possível saber que esse tipo de animal nunca existiu na ilha. Por isso, sabemos que as serpentes que São Patrício teria eliminado eram metafóricas, ou seja, elas representavam a religião celta que ele tanto combateu.
Turistas são bem-vindos na comemoração. Você não precisa ser parte de uma comunidade irlandesa pelo mundo para comemorar o St. Patrick's Day em grande estilo. Para participar da parada oficial de comemoração desse feriado na Irlanda, basta acessar o site do evento com alguma antecedência e se inscrever. É simples. Agora que você conhece as curiosidades e a história por trás do feriado de St. Patrick's Day, é hora de pensar o que fazer para curtir a data no próximo dia 17 de março. Esse foi o vídeo de hoje, empreendedores. Espero que tenham curtido. Se inscrevam no canal, façam um comentário, compartilhe com um amigo que vai se interessar pelo assunto, deixe seu like no vídeo. E um grande abraço!